passadas até o momento, como lidar como empresário nos Estados Unidos, como que os brasileiros estão aí, né, cada vez mais ocupando esse espaço aqui na América. Você pode participar aí, mandar curiosidades, perguntas, dúvidas, enfim, fazer com a gente aqui este super bate-papo na Tarde é Nossa. São 2h21, então estamos recebendo aqui, já agradecendo o Walter, Walter Otávio. Como se pronuncia, Mr. W? Walter Otávio, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem com você, muito obrigado primeiro por me receber. Tá tudo certinho aí? Primeiro, meu nome é Walter, né? Walter Otávio. Otávio mesmo? Lá no Brasil é Octávio, só que pela herança da família, pelos papéis, eu vivo aqui como italiano. E aí tem aquela mudança de nome, a família chegou aqui como Otávio. Então eu tenho dois sobrenomes diferentes. E aqui eu vivo como Walter Otávio, que é o meu documento oficial. O Mr. W, na verdade, foi a criação de uma ideia, de um sonho que eu tinha, quando eu tive uma oportunidade de passar 2 anos entre Miami e São Paulo. Passava 15 dias em Miami, 15 dias em São Paulo. 15 dias em Miami, 15 dias em São Paulo. Nessa época, era a época que ia ter Copa no Brasil e que o Brasil tava bombando. Não faz e tal. tanto tempo, então, 2014? 2014 era Copa, eu tô falando de 2010, 2011, então tá faz certo? um bom tempo. 14 Foi quando eu anos, comecei. E aí eu ia, vinha, e eu sempre, Miami, a gente tava numa crise ainda, mas eu fui me apaixonando por Miami, pela Flórida. E eu voltava pro Brasil, meus 15 dias no Brasil, eu falava, vai ter Copa aqui? Não sei não, hein? Vai ter, como é que chama? Olimpíadas? Não tô vendo tudo isso acontecer, não. E aí, eu só pensava assim, em algum momento, as pessoas vão precisar de alguém na Flórida que ofereça uma atenção, um suporte, uma assistência pessoal, como se fosse, como um concierge, como uma pessoa que resolve tudo para ela. Ela não está aqui, ela precisa, ou ela vem, ela precisa ser acolhida, ela precisa ir ao médico, ir ao banco, abrir uma conta. Então, mas foi isso que te trouxe para os Estados Unidos? Para a Flórida? Na verdade, como eu passava 15 dias em cada lugar, 2 anos depois, eu tomei a decisão de vir como estudante. Então, fui lá, busquei um visto de estudante e vim para cá. Quando eu estava aqui, eu falei, não, agora a coisa vai mudar, e agora eu podia colocar em prática. Mas eu só vou fazer isso se eu falar com um advogado de imigração, ele me orientar e dizer o que eu devo fazer. E isso tudo só estava na minha cabeça. Então, 15 dias a partir de 2010... 2012 foi quando você veio para cá? Na virada de 2013, foi quando eu vim para cá de vez. Eu cheguei aqui em 10 de janeiro de 2013. Aí eu cheguei. De vez. Aí, ó, então a gente chegamos quase juntos. Quase junto. Só que quando eu vim, eu só pensava nisso, não era uma coisa palpável, né? Eu só, uma hora alguém vai precisar. Então eu falei, deixa eu tirar um ano sabático, vou lá para os Estados Unidos, estou gostando demais de lá, vou tirar um visto de estudante e vou passar um ano estudando. E aí eu vejo o que eu quero da minha vida, ok? Ou eu retorno para o Brasil e sigo o meu trabalho, e o meu trabalho era justamente ser executivo de contas para diretores ligados a companhias aéreas. Era isso que eu fazia mais. E aí, neste tempo, quando eu decidi vir para cá e como estudante, eu falei, poxa, eu podia falar com um advogado de imigração. E quando eu fui, eu busquei um advogado de imigração, na época, e eu falei, eu gostaria muito de ficar aqui nos Estados Unidos, mas eu sei da dificuldade, e eu só ficaria se fosse legal. Ela virou para mim, eu sempre conto essa história, ela virou para mim e falou, olha, então vamos ver as suas possibilidades reais. A primeira é, você tem $500 mil? Eu falei, Isso é troco, né? Para Mr. W, isso é um troco. É o quê? Ela falou assim... Então essa foi descartada. Na hora eu falei assim, não tenho, amiga. Não, pra que é? Ela falou, porque se você investir... Na época era $500 mil. Daqui 5 anos eu falei, ixi, Maria. Próximo, ela falou assim, você tem um Master, você tem um MBA? Eu falei, opa, tenho. Ela falou, então... Se uma empresa quiser te contratar, ela faz uma aplicação para você. E eu fiz assim, ai meu Deus, eu não tenho esse tempo todo, né?
acho que eu vou ter que voltar. E eu falo, tem outra opção? Ela falou, olhou, era casado. Já chegou casado? Não, eu cheguei solteiro e continuo até hoje. Era uma opção. Continuo até hoje, pra você ver que eu sou difícil. Eu achei que o Mr. W, né, por conta do Bigodão também, era um personagem criado para você também, enfim, de alguma forma, através das mídias sociais também, aparecer de uma forma engraçada e tal. Não tem nada a ver uma coisa com Eu vou chegar nele, eu vou chegar porque o bigode, tá certo? Boa, vamos lá. Então, eu não vim casado, mas eu vim acompanhado. Só que chegando aqui, e levei um belo pé na bunda, e fui na advogada, veio essa situação, né, para dizer, olha, o que eu faço? Eu já estava saindo da advogada, ela virou para mim e falou assim, escuta, você não tem outro passaporte? Eu levantei a sobrancelha assim e falei, poxa, tenho sim, eu tenho passaporte italiano. Era um documento que eu mesmo tinha juntado, coisa de família, do interior, italianada, né? Eu fui juntando, um belo dia, consegui minha cidadania italiana. E quando eu li passaporte italiano, eu falei, que legal, mas serve pra quê? Né? E aí, na hora que ela virou, falou assim, eu tenho passaporte italiano. Ela falou, senta aqui de novo. E ela falou assim, você tem 50 mil dólares? Não, ela falou assim, você tem 100 mil dólares? Eu falei, vem com o dinheiro de novo. Eu não tenho, mas já baixou. Pra 100, né? Eu falei assim, aí eu virei para ela e falei assim, 100 eu não tenho, eu tenho 50. Se ajudar? Ela falou, você já pensou em ter sua companhia? Na hora veio a lembrança dos 15 dias que eu ia e vinha. Falei, mais ou menos, né? Eu acho que eu tenho uma ideia. Falou, porque se você aplicar como um empresário, se você investir, contratar funcionário, pelo menos 2, tiver uma sala, tiver um negócio, e eles gostarem deste negócio, eles vão te dar um visto de 5 anos. Mas atenção, é visto e não te leva ao Green Card. Chama E2. Eu pensei, olha, é uma ideia. E fui pra casa. Quando eu cheguei pra casa, tava triste porque eu tinha levado o pé na bunda, né? E eu falei assim, poxa vida, o que eu faço? Não sei o que me deu. Eu me inspirei e comecei a colocar no papel todas as ideias que vinham na minha cabeça. Poxa, eu podia montar uma assistência pessoal, ajudar pessoas que precisam de alguém de confiança aqui. Eu sei falar inglês, espanhol, português, um pouquinho de italiano. Eu tenho conhecimento e eu podia fazer isso. E foi aí que nasceu o Mr. W Concierge. No dia, eu tinha até uma barba. Eu arranquei a barba e deixei o bigodinho assim. E o Mr. W veio de como eu era chamado. Eu achava muito bonito. Aliás, eu acho muito bonito. Aí o Mr. W. Opa! Já ficou o bigodinho também no formato de W. Uma coisa ligou a outra. Não pensei em nada disso. Só falei assim, deixa eu deixar esse bigode. E tudo foi acontecendo. No dia seguinte, uma amiga minha me ligou e falou assim, Walter, eu tenho um cliente, ele precisa de alguém para ficar com ele em Miami 1 semana, mas ele é crica, ele é difícil, ele precisa ir no banco, ele precisa ir para Palm Beach, ele só vai em lugares bons, mas ele precisa de uma pessoa para acompanhá-lo. E você, eu acho que é essa pessoa. Olha aí. Opa! Aí eu encarei e nunca mais eu parei. E aí nasceu então o Mr. W e a empresa? E a empresa, e aí eu fui atrás de abrir a empresa, eu fui atrás de alugar uma sala, era uma salinha que não cabia nem eu direito, era metade, né? Mas eu tava juntando tudo aquilo ali para tentar provar, para juntar, mandar para imigração e daí conseguir um visto. E eu consegui 1 ano depois. E aí, e por que você colocou então o concierge e não o despachante? Porque a minha ideia, e até hoje a empresa, o nome da empresa é Mr. W Full Service Concierge. As pessoas não me ligam só por questões de despachante. E eu vou chegar no despachante, né, na ideia dos documentos. As pessoas começaram a me pedir coisas, olha, eu tô chegando, a minha mãe tá indo, eu preciso disso, eu preciso que você me encontre um documento que vai vir da Alemanha e retire aí, e entregue em tal lugar. Ou seja, eu era um personal assistant e essa é a ideia do concierge. E aí, pessoas aqui da Flórida, clientes meus, começaram a falar, poxa, Walter, você não pode fazer isso para mim?
poxa, eu preciso que alguém acompanhe meu filho com a escola, que não sei. Vamos lá. E um dia um cliente me falou assim, Walter, você não cuida da renovação do meu passaporte no consulado? Eu falei, claro, eu cuido do meu, eu faço o italiano, eu faço tudo isso. Por que não? Vamos ao consulado resolver sua vida. Não tem problema nenhum. Para mim é apenas mais um trabalho. Né? Eu sempre gostei das coisas diferentes. Não suporto monotonia. E aí eu fui no consulado. E chegando lá no consulado, eu vi que era um prédio novo. E eu achei interessante. Subi lá, vi que tinha umas salinhas lá para alugar. E eu falei, ok, tá legal isso aqui, né? Bem localizado. Bem localizado. E eu falei assim, poxa, e eu posso divulgar o Mr. W Concierge. Já tinha um ano executando, estava indo bem. Falei, poxa, que legal, estou perto de brasileiro, falo com o consulado, explico para as pessoas que se eles precisarem de alguma coisa na Flórida, eu resolvo. E eu me instalei ali. E no dia a dia, eu fui notando que as pessoas ficavam estressadas com a questão consular. Na época não tinha agendamento, não tinha nada, parecia um baile de carnaval, o salão de lá. Quem é do consulado e lembra dessa época, parecia um... Né? Ela chegava e entrava Tinha e bolsa era de valores. Amigo, isso, parecia bolsa de valores. E as pessoas reclamavam porque não tinha tal papel, porque não sabia fazer isso, porque não sabia fazer aquilo. Eu falei, mas peraí, eu já sei fazer tudo isso, eu já tenho know-how para isso. Eu falei assim, escuta, eu posso ajudar você. E daí, nunca mais parou. E aí começou, pô, você pode me ajudar também com o meu espanhol? Pô, você pode me ajudar também com o meu passaporte japonês? Poxa, eu preciso de um visto. Poxa, eu preciso tirar meu passaporte americano. Eu vou fazer minha cidadania. Então, terminando a história, chegou a pandemia. E quando a pandemia chegou, este serviço de documentos ficou mais claro e mais nítido. Por isso que até hoje eu me considero um concierge e não um despachante. Com todo o respeito, com todo o carinho por todo mundo. Mas eu sou o seu assistente. Tem gente que me liga e fala assim, Walter, eu preciso que você vá para Nova York e ver uma documentação para mim. Você vai? E hoje eu tenho meu time aqui e tenho um time pequenininho, mas começando em Orlando também. Na frente do consulado de Orlando, porque abriu o consulado em Orlando também. Ô, Walter, eu estou indo ter bebê nos Estados Unidos, eu preciso legalizar esse documento, eu preciso tirar meu passaporte espanhol, fazer o agendamento italiano. Ou seja, a coisa... São vários os tipos de serviços oferecidos, então, pelo Mr. W. A ideia é essa, ou seja, o chamariz talvez fosse o passaporte brasileiro. Mas hoje, eu tenho gente que vem aqui, esse final de semana, chega alguém para cá, ele vai ter o bebê dele, semana que vem, ele vai embora. A gente já vai deixar tudo pronto, a gente já vai deixar o passaporte americano do filho, quando o filho nasce aqui, nasce americano. A gente vai tirar a certidão de nascimento, tirar o passaporte, fazer a documentação brasileira, tudo. Serviço completo. Porque quem vem para cá não sabe, muitas vezes, como é que é o processo. Né? Muitos de nós não sabemos, porque é tudo burocracia. Né? Documento é muito burocracia. E isso se revelou para mim como que, assim, é algo especial. Se eu puder servir alguém, se eu puder fazer algo por alguém, e se eu puder ajudar essa pessoa nesse processo, é como se eu estivesse dando uma chave para ela. Porque o documento, e eu sempre falo isso, o documento, você não quer, você precisa. Você me procura para um documento, é porque algo está mudando na sua vida. Um filho seu nasceu, você se separou, você está se casando, alguém faleceu, você está indo viajar, você já reparou isso? Né? Você está mudando de país, ou seja, tudo ligado ao documento é um momento que você está passando uma fase de transição e está mudando de fase. Ô Walter, olha, o Júlio, meu amigo Júlio, está aqui participando com a gente e está perguntando o seguinte para você. Como que o Walter compararia o ambiente empreendedor dos Estados Unidos com o do Brasil? Existem diferenças significativas no que você faz aí, no que você fazia aqui? Ou seja, o que você faz hoje, você já fez também no Brasil ou era uma área totalmente diferente? Na verdade, eu acho que o Mr. W é uma consequência de tudo aquilo que eu fiz no Brasil.
sabe? Eu sempre tive, uma coisa, eu tenho humildade em dizer que eu adoro servir, né? Então eu servi em todos os níveis do Brasil. Eu comecei e eu finalizei, pelo contrário, sendo assessor de pessoas e elas me pediam as coisas mais variadas. Falando de empreendedorismo no Brasil, eu vejo a dificuldade que as pessoas passam ali pelo mercado. Aqui eu fui fazendo. Aqui não dá para fechar o olho e ficar imaginando e pedindo. A gente, quando tem que fazer alguma coisa, a gente sempre vai precisar do outro. Mas a gente não pode desistir quando alguém fala não para a gente. E eu sempre falo isso também. Você não vai chegar onde você quer se você só caminhar em dia de sol. Se você não caminhar na chuva, amigo, se você não meter o pé no barro, se você não se lamear às vezes, né, de uma maneira correta, você nunca chega onde você quer. Não sei se eu respondi. Muito bem. Você está em Miami, vocês atendem apenas brasileiros? Essa é uma das perguntas que nós temos aqui. Você está em Miami, lá, ainda eu tô próximo em Miami, ao consulado, no prédio do consulado? no mesmo prédio onde eles estão. É Kendall? Ali? Lembro, não, ali não é Kendall, ali é Coral Gables, do lado dos Coral Gables. É verdade, Coral Tá? Gables. E eu sempre fiz o seguinte, nós não temos nenhuma ligação com o consulado. O meu serviço é totalmente ser o seu assistente pessoal. Aí vem o profissionalismo. A gente acabou de completar 10 anos agora. Então, a gente é 10 anos de empresa. Olha isso, né? E agora, aí me falaram assim, pô, é só brasileiro? Não, passaporte japonês, passaporte espanhol, passaporte americano, documento legalizado. Outro dia, a gente está atendendo agora brasileiro que mora na Áustria e falou assim, poxa, eu conheci você, meus filhos não são registrados, eu preciso tudo pronto para aqui, porque senão é muita burocracia. A gente faz tudo, manda tudo para lá, ela só vai no consulado lá da Eslovênia para tirar o registro, o passaporte com tudo pronto. Israel a gente atende e hoje em dia tem muitos estados aqui que nos chamam e falam assim, Walter, você consegue nos ajudar com todo o processo? Sim, eu consigo te ajudar com todo o processo. Eu não consigo acompanhar você no local que talvez você esteja. Mas hoje, Miami e Orlando também, a gente faz isso pessoalmente. Muito bem. Olha, são 2h38, nós estamos aqui com Walter Otávio, o Mr. W, empresário, trazendo pra gente aqui um pouco da sua história, trazendo esse super bate-papo. Eu quero saber da questão do bigode aí, a questão da internet, a sua parte ativa na internet, que você está sempre postando muita coisa ali também, né? Esses dias eu vi um vídeo de você dentro do carro, né? Trazendo o seu dia a dia ali. Eu tenho sempre essa ideia, né? Eu tenho que compartilhar. Já posso falar que o Walter também é um influencer? Você pode falar que o Mr. W é. O Walter mesmo. O Walter tem um Instagram à parte, por exemplo. Aí eu vou lá e eu sou mais eu. Né? Quando eu chego em casa, eu sou o Walter. Mas você tem razão, o Mr. W é um personagem. O Mr. W tem esse prazer em atender a pessoa, em carregar ela no colo. Porque é difícil quando você não sabe ou quando você não tem tempo, não quer. É para essa pessoa que eu trabalho. Não é para aquela pessoa que me liga e fala assim, eu já fiz, eu sei fazer. Amigo, faça você mesmo, né? Dá para fazer comida ou ir num restaurante, né? Eu lembro que quando eu comecei com o serviço de documento e eu coloquei lá, renovamos o passaporte, e eu postei isso, veio uma pessoa e falou assim, que absurdo, você pode fazer tudo isso sozinho, você pode fazer por correio, e era um monte de negativo. Eu falei, poxa, fui desanimando, aí veio uma pessoa que eu não me esqueço, ela falou assim, ô gente, vamos lá, seguinte, você pode fazer comida na sua casa ou pode ir no supermercado, você pode costurar sua roupa ou comprar uma. Deixa o cara trabalhar. E depois disso eu nunca mais parei. Você sabe que lá nos idos de 2013, quando você chegou aqui, 2012, né, por aí, tinha um amigo que ele compartilhou comigo, um camarada ensinando a fazer coisas no Walmart. E para muitos é um absurdo, né? Você
Ah, bom, mas você vai ali ao mercado, né? Ok, mas tem muita gente que está chegando, muita gente que está fora do país, que Exato. precisa dessas dicas, né? E às vezes não tem alguém para perguntar, alguém para fazer, e isso vale muito a pena. Então, Exato. né? É uma prestação de serviço. Eu tenho um realtor que me contrata porque ele fala assim, olha, a pessoa está morando, está vindo morar nos Estados Unidos, o cara é um executivo, e ele quer conhecer a cidade pelos olhos de um profissional, não pelos olhos de quem quer vender, mas pelos olhos de um consultor que vai dar uma opinião honesta. Então, outro dia eu recebi uma família, né? E eles vieram de Chicago, ok? Estavam chegando aqui, ele era médico, ele falou, olha, eu sei que essa área é muito boa. Falei, vamos dar uma volta. E nós fomos apresentando para ele, não apenas a cidade, mas como funcionava a cidade. E por conta disso, ele falou assim, olha, estou gostando muito, acho que eu vou mudar a região que eu queria, porque em função da facilidade e da confiança que eu tenho. Mais do que tudo, mais do que despachante, mais do que concierge, o nosso trabalho é um trabalho de confiança para essas pessoas, entendeu? Porque ela... Bacana. Maravilha. 2h41, fica mais um pouco com a gente aqui, Walter. Opa. Fica aqui. 2h41, passando rápido aqui o nosso tempo, nosso bate-papo, mas daqui a pouquinho a gente volta com as suas perguntas. Manda mensagem pra gente aqui, ó, 954-500-1400, 617-334-1260. Fala com a gente aqui e na tarde nossa desta quarta-feira, estou aqui hoje recebendo essa figura ilustre aqui, o Walter Otávio, Mr. W, empresário, gente bacana que está aqui batendo um papo com a gente, falando um pouco da sua história e trazendo também aí, se você precisa de algum dos serviços, não é por que não contactar o Walter aqui através até do nosso WhatsApp, a gente compartilha com você aqui como falar com o Walter, inclusive no Instagram. Eu vou falar um pouco mais sobre o Instagram do Mr. W. 2h42, gente, olha, nesse calorzinho da Flórida, aquele suquinho refrescante cai bem, né? Um açaí para dar aquela energia, quem sabe o sanduíche natural com ingredientes fresquinhos, Tropical Juice, café, smoothie, vitaminas, sorvete, grande variedade em sucos naturais. Tropical Juice te espera para aquele encontro rapidinho ali com opções saudáveis para deixar o seu dia ainda mais gostoso. Tropical Juice fica no 4.815 da Dix, esquina com a 48, em Deerfield Beach. 754-227-5265, faça o seu pedido. 754-227-5265, peça também pelos principais aplicativos de delivery.